Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 1º de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuemos a nossa preparação para o Jubileu da Missão Belém, aprendendo os cantos da missa. Faltam somente 2 semanas ao dia 16 de julho. Convidamos a todos os grupos de evangelização, todas as casas de acolhida da missão e aos amigos a se prepararem com entusiasmo. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz. O que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que disse Jesus. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu. Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. Um mundo ferido e cansado de um triste passado, de guerras sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, Não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. eu grito no mundo descrente que eu quero é ser gente. Eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. Vamos meditar agora o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. A história de Mateus é iluminante e animadora para cada um de nós. Nenhum buraco é fundo demais para Jesus. Ele nos alcança, qualquer que seja a nossa situação. Aliás, em toda a sua vida terrena, Jesus demonstrou uma grande paixão pela ovelha desgarrada, pela moeda perdida, pela pecadora arrependida,
por todos os que eram considerados lixo da sociedade, imundos pecadores, como Mateus. A Missão Belém tem essa vocação específica e essa paixão. Os pobres, os lascados, os últimos, os pecadores. O Signore esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Essa é a pergunta que nós também precisamos nos colocar. Por que Jesus anda junto aos pecadores, aos perdidos, aos lascados? Por que ele não se dá paz até resgatar a ovelha perdida? Por que está disposto a deixar sozinhas as 99 para recuperar aquela que se havia desgarrado? Esse comportamento de Jesus não é um fato esporádico, extraordinário, mas uma constante. Lembramos da adúltera salva do apedrejamento, da prostituta que lavou seus pés com suas lágrimas, do ladrão crucificado com ele e levado direto para o céu, de Mateus Levi, que se tornou apóstolo, de Zaqueu, chefe dos difamados cobradores de impostos e de inúmeros outros com os quais ele comia. Naquele tempo, isso era um escândalo. Ninguém podia admitir o mínimo contato com o pecador público. Jesus quebra todo costume e mentalidade. Ele é a mão estendida de Deus para o homem perdido, escravo dos vícios e do afastamento de Deus. Vamos continuar a nossa meditação nesta manhã com a profunda reflexão do nosso Papa Bento XVI. Com base nestas simples constatações que resultam do Evangelho, podemos fazer algumas reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem, que, segundo as concepções em vigor no Israel daquele tempo, era considerado um público pecador. De fato, Mateus não só administrava dinheiro, considerado impuro devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas colaborava também com uma autoridade estrangeira, odiosamente ávida, cujos tributos podiam ser determinados também de modo arbitrário. Por estes motivos, mais de uma vez, os evangelhos falam unitariamente de publicanos e pecadores, de publicanos e prostitutas. Além disso, eles veem nos publicanos um exemplo de mesquinhez, amam os que os amam, e mencionam um deles, Zaqueu, como chefe dos publicanos e rico, enquanto a opinião popular os associava a ladrões, injustos, adúlteros. E ressaltando um primeiro dado com base nesses elementos, Jesus não exclui ninguém da própria amizade. Ao contrário, precisamente porque se encontra à mesa em casa de Mateus Levi, em resposta a quem falava de escândalo pelo fato dele frequentar companhias
pouco recomendáveis, pronuncia a importante declaração: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O bom anúncio do Evangelho consiste precisamente nisto: a oferenda da graça de Deus ao pecador. Em outro texto, com a célebre parábola do fariseu e do publicano que foram ao templo para rezar, Jesus indica, inclusive, um anônimo publicano como exemplo apreciável de confiança humilde na misericórdia divina, enquanto o fariseu se vangloria da própria perfeição moral. O cobrador de impostos nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus comenta: digo-vos, esse voltou justificado para sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Continua Papa Bento XVI. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos propõem-nos um verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar entrever os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Em relação a isto, São João Crisóstomo faz uma significativa anotação. Ele observa que só na narração de algumas chamadas se menciona o trabalho que as pessoas em questão desempenhavam. Pedro, André, Tiago e João são chamados quando estão a pescar. Mateus, precisamente, quando cobra os impostos. Trata-se de trabalhos de pouca importância, comenta Crisóstomo, porque não há nada mais detestável do que um cobrador de impostos e nada de mais comum do que a pesca. A chamada de Jesus chega, portanto, também a pessoas de baixo nível social, enquanto desempenham o trabalho cotidiano. Outra reflexão que provém da narração do Evangelho é que à chamada de Jesus, Mateus responde imediatamente. Ele se levantou e o seguiu. A brevidade e a intensidade da frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder ao chamado. Isto significava para ele o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro segura, mesmo se muitas vezes injusto e desonesto. Evidentemente, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. Também hoje não é admissível o apego a coisas incompatíveis com o seguimento de Jesus, como é o caso das riquezas desonestas. Certa vez ele disse sem meios termos: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi precisamente isto que Mateus fez. Levantou-se e seguiu. Neste levantar-se, é legítimo ver o abandono de uma situação de pecado e, ao mesmo tempo, a adesão consciente a uma existência nova, reta, na comunhão com Jesus. E assim termina a reflexão do nosso Papa Bento XVI. E agora nós podemos reler novamente esse trecho do Evangelho para entender o que aconteceu, enriquecidos também por todas estas palavras que ouvimos. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus,
vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Vamos escrever agora, irmãos, as frases que mais nos atingiram, que mais chamaram a nossa atenção. Enriquecidos por tudo isso, vamos escolher o nosso propósito que nos acompanhe neste dia de forma muito prática e precisa. Como concretamente posso colocar em prática esta palavra de hoje a partir deste propósito? Quero misericórdia e não sacrifício. Paz e alegria a todos. Segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Paz e alegria a todos. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, conheces minha verdade
fiz tudo, tu sabes que eu te amo.